Ok, Antônio, entendi todos esses pontos. Mas vamos lá para o passo a passo? Vamos abordar esse passo a passo de você facilitar essa tomada de decisão nas intercorrências. Vamos lá para esse processo de como você vai facilitar a definição da sua conduta aí nas intercorrências. Então, você tem que pensar. O paciente está lá na terapia intensiva. Ele está, desculpa pelo desenho, acamado, ventilador, com um tubo, sedado. É assim que ele está. O desenho não está tão bonito, eu sei. Aí, do lado de cá, ele tem várias bombas, bomba de infusão. Aí tem noradrenalina, dormonide, fentanil. Tá bom. E aqui está a dieta. E o paciente tem lá. Dieta está chegando pela sonda, no acesso está lá as medicações chegando no paciente. O paciente está ventilador mecânico, sedado, ok, tubo, bomba de infusão, tem lá o oxímetro no dedo dele, em cima o monitor multiparamétrico. O que é que a gente vai ter lá no monitor multiparamétrico? Frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, frequência respiratória, temperatura. Então, tem todos esses parâmetros lá. Vê a quantidade de fio que está aparecendo aqui. Paciente cheio de acesso. Então, uma vez, ventilador mecânico, bomba de infusão, sonda nasogástrica, monitor multiparamétrico. Esse monitor está conectado no paciente também, né? Através lá dos eletrodos, para ver os parâmetros do paciente, para ver todos os parâmetros. Esse paciente ainda está realizando hemodiálise. Aí está com equipamento de hemodiálise, fazendo a hemodiálise do paciente. O paciente está assim, dentro da terapia intensiva. Você está com 10 pacientes, um está na diálise, outro não está, um está em ventilação mecânica, outro não está, e você está de plantão na UTI. Aí deu 2 horas da manhã, você vai dar aquele descansar um pouquinho. E aí, quando você começa a descansar, chamam fisioterapeuta, paciente do leito 7, está descompensando. Ele está apresentando queda de saturação, vamos dizer que a saturação está 80%, e está brigando com o ventilador. Aí você vai lá no paciente. E se você chega lá, vê o paciente com queda de saturação e já vai logo, veja o erro. Já vai lá no ventilador e coloca o FiO2 para 100%. Coloca FiO2 para 100%, pá, fica vendo lá e o paciente melhora a saturação um pouquinho. Com 89, 90, 91, 92 de saturação. Ah, melhorou a saturação com FiO2 100%. Vamos ter que deixar com esse FiO2 mais alto. É 2 horas da manhã, né? Aí vai descansar. Resolveu a intercorrência? Não resolveu. Ele apenas melhorou um sinal que estava apresentando, um sinal da queda de saturação, mas não resolveu o problema, porque ele não tem um processo claro para definir a intervenção. Vamos dar o mesmo exemplo. Chegou lá, queda de saturação, e ele vai também aumenta a FiO2. Aí aumenta a FiO2 e o paciente não melhora a saturação. Aí, não melhorou a saturação. Aí aumenta o delta de pressão do ventilador. Aumenta o delta de pressão, aumenta a PIP e nada de melhorar a saturação do paciente. Aí chama o médico, vai cede o paciente e nada de melhorar a saturação. Aí mexe o paciente, depois mexeu o paciente começa a melhorar a saturação. O outro erro, antes dele mexer lá na FiO2, ele deveria ter pego o oxímetro e ver se está bem posicionado. Porque um oxímetro mal posicionado pode dar uma saturação errada. E foram feitas várias intervenções desnecessárias que foram pior para o paciente. Porque não tem um processo claro para tomar a decisão dentro da terapia intensiva quando tem uma intercorrência. Então, quem está acompanhando desde o começo, entendeu que intercorrência é algo que você não está esperando. Vai ter um sinal ou um sintoma que vai aparecer. Um sinal é algo que você mede, o sintoma é que o paciente vai dizer, é uma percepção subjetiva. É isso que você vai ter que entender. O sinal está dizendo que tem algo errado. O que é que tem errado? O que é que pode estar dando de errado? O que está errado pode ter relação com a causa, pode estar no paciente, ou a causa pode estar nos componentes que ele está utilizando. Uma intercorrência pode ser que não tenha nada acontecendo com o paciente, mas é um erro de monitorização, é uma droga vasoativa que deixou de entrar, é uma desconexão do circuito do ventilador, é algo mecânico que você poderia corrigir e resolver a intercorrência. E por que você não corrigiu? Porque não teve um processo claro. Eu bati na tecla aí do processo. Então, como é esse processo? A causa da intercorrência pode ser do paciente, pode ser do ventilador, pode ser do monitor, pode ser da bomba de infusão, pode ser de um acesso, pode ser de várias coisas. Então, quando você chega para avaliar um paciente em uma intercorrência,
tenha um processo. Foi chamado para ver intercorrência, qual é a coisa mais fácil de você avaliar e você ver? Se tem algo desses componentes desconectados, soltos, se não está entrando uma medicação. Pô, isso é normal, acontece muito. O paciente está caindo saturação, e aí chega lá no paciente, o paciente está hipotenso. Hipotenso. Então, quando você chega na intercorrência, como eu estava dizendo, muitas vezes, várias vezes repete, isso acontece muito. O paciente está hipotenso. A hipotensão gera uma queda de saturação, porque o oxímetro não vai conseguir pegar direito a saturação. Então, a hipotensão gera uma queda na saturação do sinal que está apresentando. E pode também ter alteração na ventilação, porque se você está com uma PIP alta, você piora a troca gasosa se tiver uma hipotensão. E aí você vê um paciente hipotenso com queda de saturação e é chamado para essa intercorrência. Desculpa aqui o desenho, mas você é chamado para a intercorrência e vê o paciente hipotenso com queda de saturação. E vai lá e o pessoal vai aumentar a droga vasoativa, vai fazer várias intervenções e o erro pode ser que o acesso está desconectado. Por isso que quando você vai ver uma intercorrência dentro da terapia intensiva, a primeira coisa que você deve fazer é avaliar os componentes que não tem a ver com o paciente. Isso é rápido. Lembra no começo que eu disse? Quando você faz isso, vai fazendo isso várias vezes, isso vai entrando, vai se transformando em um movimento voluntário. Você vai fazer automaticamente, sem nem estar percebendo. Então, quando me chamam numa intercorrência na terapia intensiva, a primeira coisa que eu vejo é os componentes mecânicos, se está tudo ok. Rapidamente, né? Eu chego lá na terapia intensiva e vejo, ó, o circuito do ventilador está conectado, o tubo está no paciente, porque pode ser chamado e o paciente ter perdido o tubo, pode. E o pessoal está achando que é a ventilação que está alterada. Então, o tubo está ok, pega logo o oxímetro, troca de um dedo para o outro, para ver se está bem posicionado, vê se está com as drogas vasoativas entrando direito, porque pode ter parado, porque a sedação pode não estar entrando, vê se está conectado as conexões direito, vai ver lá os sinais e sintomas do paciente e ver o ventilador se está ventilando, que algumas vezes o paciente pode estar nem ventilando, está desconectado, caiu a pressão do oxigênio, do ar comprimido, e o ventilador não está ciclando porque caiu a pressão. Então, você vai rapidamente, isso é rápido. Primeiro ponto do passo na intercorrência é você ver esses componentes mecânicos. Coloque isso salva muitas vidas quando você segue isso daí, de você, primeira coisa, identificar os componentes mecânicos. Ok, identificou se tem alguma alteração no componente mecânico. Você tem que ter os dados da avaliação do paciente. Se você está no plantão, você já recebeu a passagem de plantão, já leu o prontuário, já avaliou o paciente. É uma intercorrência que você está acompanhando o paciente. Então, você já tem que ter os dados. Pô, eu posso ser chamado em uma intercorrência que eu não conheço o paciente? Pode, mas aí você tem que perguntar. Pô, o que é que esse paciente tem? O que causou a internação? O que é que esse paciente está... o que causou... que trouxe ele para a terapia intensiva? O que causou a intubação dele? Você tem que ter esses dados. Não adianta você querer resolver uma intercorrência só mexendo no botão do ventilador se não sabe os dados. Então, a primeira coisa é componentes mecânicos. A segunda é você tem que ter os dados do paciente para facilitar essa tomada de decisão. Depois que você tem os dados, você já tem esses dados objetivos, toda a história clínica do paciente. Se você está de plantão, é para ter, não tem como você dizer que não tem. Se você é chamado no intercorrência que não é na sua UTI, na emergência, você vai ter que perguntar, não vai fazer o que o outro profissional pede, porque você responde pelos seus atos. Então, se você gera uma conduta que é lesiva para o paciente, porque uma pessoa disse que era para fazer, ou porque uma pessoa deu a informação errada para você, você responde pelos seus atos. Você não pode dizer, eu não sabia. Pô, você responde. Fiz uma ventilação não invasiva no paciente, e o paciente, quando estava fazendo a ventilação não invasiva, na verdade, a causa era um pneumotórax que não estava sendo drenado, não fizeram raio-x, a ausculta estava abolida no pulmão esquerdo, foi feita a ventilação não invasiva, o paciente fez um pneumotórax hipertensivo, descompensou, mas ainda, e parou. Não, mas foi o médico que disse que era para fazer a ventilação não invasiva. Não importa, você é fisioterapeuta, tem autonomia na sua intervenção. Você tem que saber avaliar, definir a conduta e realizar a conduta de maneira correta. Por isso que eu repito sempre no processo, são processos. Tudo são processos que você tem que ter e saber realizar esses processos e ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa é tudo, e de se posicionar. Tem que ser treinado nisso também. Sempre repito isso para os meus alunos.